Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Galahad Brandão e você está no Umbandalista, canal voltado aos estudos da Umbanda, universalista e autoconhecimento. Meus amores, é necessário ser temente a Deus? É necessário temer a Deus? Esse é o assunto de hoje. Para a gente começar, já vou colocar minha cara feia aqui pro lado e vou abrir o navegador para a gente olhar um negocinho aqui. Deixa eu só aumentar isso aqui para cá. Pronto, que aí eu acho que vai ficar melhorzinho. Eu, assim como o outro vídeo que nós fizemos, né? Nem sei qual a ordem dos vídeos que serão publicados, mas enfim. Eu fiz um outro vídeo falando da questão da reencarnação e eu abri um site aleatório que falava que era um texto católico, né? Aqui a gente vai falar sobre um texto que eu acredito que seja um texto protestante, tá? Evangélico. E aí, primeira coisa, eu vou ler o parte do texto, ou talvez ele todo, se não for grande o suficiente, e a gente vai fazer algumas comparações, caso seja pertinente. A gente vai comentar um pouquinho, né, dessa questão dos ser temente a Deus, né, temer a Deus, enfim, a gente vai falar um pouquinho. Bom, aqui é no site estiloadoração.com. Se eu lembrar, o link vai estar na descrição. Caso eu não lembre, não estará na descrição, mas você pode, pelo que eu falei agora, acessar lá e buscar o texto. Pelo Daniel Conejeiro. Acho que Conejeiro, acho que é assim que se pronuncia. Daniel, não te conheço, mas que Deus te abençoe, tá, meu filho? Que Deus te abençoe muito. Aqui ele diz: ter amor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Concordo. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão. Até aí concordo também. Algumas pessoas têm dificuldade em entender como pode ser possível amar e temer ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente porque o medo é o significado mais usual para a palavra temor. Ele resumiu perfeitamente o que eu vou falar no vídeo. Resumiu sim, resumiu lindamente, uma síntese fantástica. Gostei muito. Além disso, o apóstolo João escreve que, aspas, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Fecha aspas, João 4,18. Mas não há qualquer contradição entre esse versículo e a exortação bíblica de que devemos temer a Deus. Vejamos. Amor e temer a Deus. Temer a Deus é amá-lo acima de tudo, e amá-lo acima de tudo são atitudes que se completam, são duas coisas inseparáveis, também concordo. Isto porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas esquecem o temor a Ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus, é preciso também temê-lo. Assim como igualmente não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total. Por isso, cadê aqui? Por isso, do começo ao fim das Escrituras, os crentes realmente são chamados a amar e temer Deus. Josué convocou os israelitas dizendo, aspas, agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Fecha aspas, Josué 24,14. O apóstolo Paulo exorta os crentes a aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus. Está em Coríntios 7,1. Eu não vou ficar colocando capítulo e versículo para andar mais rápido. Enquanto João escreve que no amor não há temor, ele não está contradizendo o restante das escrituras. Na verdade, ele está apontando para a segurança que encontramos no amor remidor do Deus que nos escolheu, e por isso não temos motivos para temer o seu santo juízo por pecado. Aqui está a passagem de João 14, versículos 17 a 19. Bom, aqui o texto vai longe, né? Vai um pouquinho longe. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Como o nosso irmão, como é que ele chama aqui? Deixa eu voltar aqui, o irmão Daniel. Eu falo irmão como se eu fosse evangélico, mas não deixa de ser irmão, né?
como o nosso irmão Daniel, ele colocou de forma muito acertada, deixa eu colocar na cabeça aqui de novo. Pronto, como ele colocou de forma muito acertada, o termo temor, ele hoje é escrito, ele é entendido como medo. Nas religiões, nas doutrinas universalistas, espiritualistas, não existe o temor a Deus no sentido de temer, no sentido de ter medo de Deus. Haja vista que Deus, ele não é um ser igual ao ser humano, né? Tipo cabeça, tronco e membros. Ele é uma consciência, é uma energia suprema que nós, seres humanos, ainda não temos capacidade de entender. Nós temos capacidade de sentir sua manifestação, mas não a capacidade ainda de entender. E está tudo bem, até o presente momento. Então Deus, ele nesse sentido, estou me referindo à consciência, à energia que nós chamamos de Deus. É amor puro. E aquele que é amor puro, ele não passa essa coisa do você tem que me venerar, você tem que saber que sou seu único Deus, porque senão vou te castigar. Haverão prantos e ranger de dentes. Deus não é isso. Deus é amor. Deus é aquele paizão que, igual eu falei no outro vídeo, você fez caca, você deu rata, Deus vai arrumar algum tipo de coisa, alguma ferramenta para que você corrija o seu erro. Então, se a gente partir do pressuposto que temer é aquele que teme, vamos até abrir o dicionário aqui, porque eu sou de jeito, eu mata a cobra e mostra o pau. Vamos ver aqui o significado literal de temer. Significado de temer, verbo transitivo direto, Vixe Maria. Transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo e pronominal. Eu nem lembro mais o que é isso. Ter ou expressar medo. Olha só, significado literal de temer. Ter ou expressar muito medo, fobia, temor, recear. Tememos um desastre ecológico. Não se deve temer das medidas de austeridade. O corajoso não teme, não se teme as injustiças da vida. Verbo transitivo indireto. Expressar receios, preocupação, preocupar-se. Aí tem um exemplo, né? Temer pela morte da mãe. Verbo transitivo direto. Demonstrar muito respeito, obediência ou reverência por temia dogmas religiosos. Aqui que entra o grande lance. Se a gente pegar a definição de temer como verbo transitivo direto pela extensão dele, é aquilo que o nosso irmão Daniel falou. É mostrar reverência, seria um respeito, apesar que aqui fala demonstrar muito respeito, de fato, né? Obediência, porque nós obedecemos às regras de Deus, nós obedecemos às leis de Deus. Independente de como ela foi, em teoria, escrita, cada crente, quando eu falo crente, não é o protestante, tá, gente? O crente é aquele que subentende aquele que crê. Então, o católico, ele é um crente que crê na fé católica. O protestante é aquele que é crente na fé protestante e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, por a demonstração de muito respeito, nesse caso de temer, encaixa o contexto do nosso irmão Daniel, que escreveu de forma sintetizada isso aí. Só que a maioria das pessoas e algumas agremiações religiosas, eu não vou dizer que a igreja católica, ou que a igreja protestante, ou que fulano ou cicrano, a essência deles é que nós entendamos que temer é ter medo. Mas a maioria das pessoas, elas entendem que temer a Deus é ter medo de Deus pelos castigos de Deus. A doutrina espírita, a Umbanda universalista, a própria Umbanda mesmo, a mais tradicional, né? A gente vai falar sobre as diferenças das Umbandas, né? Em uma outra oportunidade. Elas focam, não o sentido temer, mas elas focam de você ser fiel às leis de Deus, que é amor, perdão e caridade, basicamente falando, né? Só que na maioria das vezes que a gente vê as pessoas, igual havia dito há pouco, eles colocam que temer é você ter medo de Deus por conta do castigo. O ser humano, aí vou falar de novo, se você é de alguma agremiação religiosa em que o seu líder ou a sua líder falou que temer é ter medo e você tem que ter medo de Deus,
eles estão certos e eu estou errado. Tá? Eu estou dando aqui uma visão universalista e espiritualista da coisa. Então nós temos que nós não devemos ser tementes a Deus no sentido de que temente é aquele que teme, aquele que tem medo ou fobia ou aversão. Nós temos que temer a nós mesmos. Porque Deus, na criação do ser humano, há sabe-se lá quantos milhões de anos, ele nos deu o livre-arbítrio, que é outra coisa que nós vamos falar em outro vídeo, porque tem algumas coisinhas interessantes a serem faladas sobre o livre-arbítrio, tá? Então nós devemos temer a nós mesmos, por quê? Porque nós é que escolhemos o caminho que nós gostaríamos de percorrer. Então, por exemplo, você fuma. Quando você vai comprar aquela desgraça do cigarro, tem lá a foto de um pé gangrenado, de uma pessoa que tem potência sexual, da pessoa que está na cama com um balão de oxigênio na cara porque está morrendo por culpa do cigarro. Você tem a liberdade de decidir se vai fumar um cigarro ou se não vai comprar. Automaticamente, você, quando você pega o cigarro, é um exemplo, tá, gente? Serve para todas as outras coisas que a gente faz na vida. Quando você pega o maço de cigarro, a carteira de cigarro, tá ali uma advertência. Deus está falando com você aqui, não faça esta porra. Mas você vai lá e faz. Tá? Então você escolheu o cigarro sabendo que cedo ou tarde um problema, talvez irreversível, poderia acontecer com você. Você assumiu o risco. No espiritismo, nas doutrinas espiritualistas, isso chama-se suicídio. É um suicídio indireto. A gente vai falar de suicídio em outro vídeo, não nesse, mas só para contextualizar. Então nós temos o seguinte. O ser humano ele tem que temer as escolhas que ele faz. Porque se a pessoa hoje teve um câncer, ou ela tem um câncer, está lá em estado terminal, tem que fazer quimioterapia, seja o que for, e se esse câncer foi proveniente do cigarro, foi ele que escolheu o caminho até o câncer. Não foi Deus que o castigou com o câncer. Deus deu para ele o livre-arbítrio e fala, filhão, vai fundo. As minhas regras, as leis universais ou leis de Deus, gente. Agora vamos lá. Aconteceu uma vez, só para deixar contextualizado, aconteceu uma vez uma coisa muito desagradável. Eu estava conversando com uma certa pessoa e falei, olha, que o universo te dê tudo aquilo que você gostaria de receber, contanto que seja bom para você e bom para todo mundo. Ele falou assim, universo nada, eu acredito em Deus. E aí começou a falar um monte de asneira. Gente, universo e Deus é a mesma coisa, só muda o nome. Outro exemplo. Na Umbanda tradicional, Deus pode se chamar de Olorum e nos cultos de nação ele pode se chamar de Zambi. É Deus em outro idioma, só. Ou você vai lá nos Estados Unidos e encher o saco do americano porque ele chama Deus de God. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, então voltando aqui para a gente encerrar o assunto. Não se deve temer a Deus, se deve temer as nossas escolhas. Por isso que muitas pessoas dizem que a ignorância é uma bênção, mas na verdade ela é uma grande maldição. Porque a partir do momento que você consegue se livrar do livre-arbítrio, quer dizer que você está num padrão evolutivo muito maior e que dispensa qualquer tipo de coisa, né? E que você vai percorrer um caminho que vai trazer só coisas boas. Então o grande responsável pelos castigos que o humano sofre é o próprio ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. Certinho? Ficou bem explicado? Você entendeu o que é? Porque a gente não precisa ser temente a Deus no sentido de ter medo de Deus? Se não entendeu, comenta. Entendeu? Comenta também porque ajuda o engajamento do canal. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau.